Alô, galera! Tá começando mais um De Letra, edição de número 163, o podcast de opinião já há mais tempo do futebol paranaense no ar. Sabia que completamos e nem comemoramos, né? 5 anos no mês passado, né? A gente começou em setembro de 2019 e já temos aí 5 anos do De Letra. Quem diria, hein? Quem diria que ia chegar a 5 anos? Quem diria que ia chegar a 5 anos? Carlos Borio, Ricardo Brejinski, Matheus Afonso, o João Matheus parece que voltou a luz na casa dele, daí ele acho que vai conseguir entrar. Vamos falar aqui dos nossos jogos, do nosso futebol. A gente teve uma semana boa, depois uma semana horrorosa, menos para o Londrina, é claro, mas já começamos a semana melhor, porque o Operário ganhou da Chapecoense, subiu na classificação da Série B, e agora a obrigação de fazer isso é do Curitiba. E, Ricardo, você foi até no treino essa semana, né? Sim. Que é coisa rara, né? É isso que eu ia falar. E um momento raro. Oi? Quanto tempo você pôde ficar lá? 15 minutos. Você viu só o quê? Bobinho, né? Teve a coletiva e daí a gente teve que esperar os caras irem pro campo para pegar 15 minutos de aquecimento ali, de bobinho, jogos lúdicos. Aí a hora que o negócio ia pegar mesmo, o Jorginho fez um sinal assim pro assessor, ó, acabou. Jogos lúdicos, eu fico pensando, o Ricardo já tá vendo escola para filha, né? Não, olha, a nossa escola aqui tem jogos lúdicos, tem entrevista coletiva, tem... Comandado pelo Jorginho. Tem reuniões motivacionais com o Jorginho. Tem coach. Tem coach. Tem coach e pastor, né? Que o Jorginho ele já faz o pacote, ele já faz fecha o pacote completo. Mas, Ricardo, eu acho que vale só você contar de forma breve a história do Josué, porque, cara, assim, eu fiquei pensando depois sobre essa história, falei, bacana isso, né? Porque ainda, assim, eu acho que acima da rivalidade dos clubes, há um código, entre aspas, de ética entre os jogadores em que eles jogam limpo uns com os outros, né, Ricardo? Na verdade, sim, eu acho que são poucos os jogadores que se identificam tanto com o clube que aí acaba debochando do rival, como a gente teve muito ex-jogador que vira comentarista mais para zoar o adversário do que para fazer comentários em si. E a gente vê que não é o caso do Lúcio, né? Para quem não sabe, tá pegando a história agora, o Josué, meia português do Coritiba, ele jogou com o Lúcio Gonzalez no Porto, jogou com outros jogadores brasileiros na Turquia, em Portugal, e quando ele recebeu a proposta do Coritiba, ele entrou em contato com o Lúcio, justamente pelo Lúcio estar morando em Curitiba e ter jogado no Atlético, para saber mais sobre a cidade, para conhecer mais o clube, para saber se valia a pena vir ou não. E pelo que ele relatou, ele, Josué, o Lúcio falou muito bem da cidade e falou bem do Curitiba, inclusive falou assim, é o passo certo para você dar na sua carreira. Tanto que o Josué falou que tinha propostas do futebol da Turquia, para voltar para a Turquia, e aí ele falou assim, eu preferi vir para o Curitiba mesmo ganhando menos, porque lá na Turquia eu não ia ter pressão de torcida, eu não ia ter cobrança, e eu gosto disso, e eu sei o tamanho que o Curitiba tem. Muito porque quando ele jogou na Turquia, ele sabia da idolatria que os turcos têm pelo Alex, e, consequentemente, o nome do Curitiba na Turquia é forte. Então ele falou, eu já conhecia o nome do Curitiba, eu já sabia da força que ele tinha, mas não conhecia a cidade. Daí ele falou, a cidade aqui está muito tranquila para me adaptar, porque estava muito calor, agora está muito frio, está um frio estilo europeu, eu estou me adaptando, estou me acostumando. Mas, assim, a conversa que ele teve com o Lúcio foi que talvez tenha tido o peso final. Ele falou, não, eu vou para o Curitiba, e ele mesmo falou, o Curitiba está na Série B, mas é um time que tem que estar na Série A e ponto final. Então, assim, não foi aquela discussão de, o Curitiba não é um time muito grande. Ele já conhecia a história do clube, sabe que o time vive um momento complicado recentemente, e certamente tudo que o Lúcio deve ter conversado com ele, de rivalidade de Atletiba, da força que tem. O Lúcio ainda pegou o Curitiba na Série A, o Lúcio pegou o Atlético no início dessa nova fase do clube, mas 2016, 2017, os dois estavam quase no mesmo nível de disputa em tabela. O Curitiba brigava para não cair, mas o Atlético não chegava tão perto sempre ali em cima. Não tinha tido os títulos que vieram depois que o Lúcio chegou. Então, ele deve ter sido bem honesto, falando, o Atlético é maior que o Curitiba hoje, tem mais título, mas o Curitiba é um clube grande e vale a pena você vir para cá. E aí, acho que isso pesou para o Josué tomar a decisão de largar a Europa para vir para o Brasil. Inclusive, até eu acho que vocês me ajudem a lembrar disso, tá?
Eu estava conversando ontem no almoço com o pessoal da KTO, você sabe que o De Letra é um patrocínio da KTO e da Paulino, e a gente estava falando sobre pontos de virada, né, marcos históricos do nosso futebol. Eu acho que é um programa legal para a gente fazer semana que vem, já que não tem rodada, mas para a gente entender um pouco como a gente chegou aqui, né, e quais são os grandes momentos que representaram viradas no nosso futebol. E aí eu vou fazer um desenho de pauta e daí eu quero ver com vocês o que vocês vão achar, se vocês vão concordar com essas ideias, porque, né, óbvio, 2 pontos de virada, títulos nacionais, claro, né, mas tem outros momentos, tem outras situações, né, tem outras coisas que ajudam a explicar por que a gente está nesse atual estágio do nosso futebol. Olhando para o jogo, gente, Matheus, não ter Lucas Ronier e não ter Sebastião Gomes, apesar do Ronier estar jogando mal, tá? Desde que o Jorginho chegou, o Ronier não está jogando bem. Impacta até que ponto para o Curitiba, que precisa obrigatoriamente vencer o América no jogo de hoje. E aí eu quero elogiar a sua camisa do Outubro Rosa do Maringá, né? Eu não sei se é a camisa do Dameson ou é a camisa de jogo. Não, é a do Dameson, né, de goleiro, mas vale. Mas vale para o Outubro Rosa. Mas o Claro, Dameson usa essa sempre, né? Isso, essa é a camisa do Dameson. E aí, Matheus? Mas então, falar sobre o Coxa, a gente teve realmente uma baixa do Lucas Ronier, mas a gente também precisa falar que o coletivo do Curitiba melhorou muito. Né? Claro, o resultado, principalmente na última rodada, ele acabou não vindo. Mas, dentre os jogos coletivos do Curitiba, mesmo em momentos de vitórias, eu acho que foi um dos melhores, cara. O Jorginho conseguiu fazer o time jogar bem como um todo, claro. Como todo time que ataca, o contra-ataque ele pode ser mortal, e quase foi, né? Acabou tendo ali o lance que o VAR acabou encontrando a irregularidade no gol do Goiás. Mas o Curitiba chutou mais de 20 bolas ao gol. Por mais que o Ronier não tenha conseguido uma sequência boa, o Curitiba vem jogando cada vez melhor. Mas, claro, jogando cada vez melhor, mas não tem conseguido uma sequência de vitórias, que é o que mais precisa para subir. Né? Então, o jogo de hoje, mais uma vez, ele vai ser crucial. É o que a gente tem falado aqui há muito tempo, né? O Curitiba ainda teve a sorte, entre aspas, no momento que ele empatou, a situação ficou a mesma. Né? O Coxa ainda está a 6 pontos do G4. Então, o jogo de hoje, ele é mais uma vez um confronto super, hiper, mega direto. Né? O Curitiba vai precisar, se quiser pensar em subir, vencer esse confronto fora de casa de um adversário que está na mesma situação, que vai querer brigar até o final. Mas, assim, eu acho que o Jorginho pode montar um time que a gente até falou em alguns momentos aqui, que é, por exemplo, com o Matheus Friso e o Josué na mesma equipe. Né? Então, assim, a gente comentou sobre isso. Poxa, o Matheus Friso, eu acho que tinha que ser titular, mas aonde ele entraria? Eu acho que hoje é a combinação perfeita para fazer esse teste. Claro, o Lucas Ronier não vinha em alta, mas nesse momento, já que ele não joga, e ele é sempre, né, um cara que é uma das saídas do Curitiba de 1 contra 1, hoje é o dia para você testar isso. 2 meias bastante ofensivos que gostam ali da bola e podem potenciar ali Júnior Brumado e Robson, que acho que ele pode jogar no 4-4-2 eventualmente, né, com esses 2 caras um pouco mais enfiados próximos do gol, e tentar municiar esses 2 jogadores, que o Robson ali de falso 9, o Brumado, quem sabe, o Brumado de fato como centroavante, pode ser um estilo de jogo apresentado aí hoje à noite pelo Coxa. E o Manga nem foi, né, Bora? Pois é, o Manga ficou só na expectativa, né? O Jorginho falou tanto que se ele tivesse bem, se treinasse bem, ia com certeza relacionar. No fim, acabou deixando ele em Curitiba, né? No fim, não treinou. Assim, assim, e eu acho que o Lucas Ronier faz uma falta no Coxa, porque é um cara que vai para cima, é um cara que tenta o drible, eu acho que é o único do Curitiba que tem esse diferencial. Arrisca, né? Arrisca, né? E outra, a gente vai ver o esquema do
o Friso e o Josué hoje pela primeira vez, né? Sim. Você vai ver, você vai ter uma partida onde você não pode errar, onde você não tem chance de tentar, pode jogar pelo empate ou não, né? É ganhar ou ganhar. E você vai arriscar num esquema que você não... A torcida, pelo menos, nunca viu, né? Não, a gente tá... Nem a imprensa viu, né? Porque o Ricardo foi lá e ficou roda de bobinho, né? Então... Não, eu fico pensando o seguinte, né? Olha, Curitiba vai poder experimentar Friso e Josué juntos. Cara, hoje é 4 de outubro. E o Curitiba tá fazendo teste do time ainda em 4 de outubro. Ô, gente... E outra, né? O América ainda não perdeu na Arena Independência, né? É a tal história, né? Cara, é um jogo muito complicado. Sobre o Manga, o que vocês acham? Assim, onde que o Jorginho fez marola? Quando ele disse que o Manga tinha que ver, pedir desculpa, desvio de caráter, bababá, não sei das quantas, ou quando disse que com 10 minutos inteiro para 10 minutos ele jogaria? Onde que ele quis fugir de assunto? Eu acho, vendo a sequência dos fatos, que eu acho que o Jorginho, na sexta-feira, após o empate com o Goiás, ele meio que quis jogar para a torcida, fugir do assunto... fugir do assunto empate e mais dificuldades para subir, e falou, não, peraí, vou jogar o Manga, a carta Manga, né? Esse é o famoso a carta da Manga, né? Eu acho que ele falou demais. Porque... Mas, assim, nas duas ou em uma? Não, nessa última que, se o Manga tiver 15, 20 minutos de condições, ele vai para o jogo. Só que, assim, pelo que a gente ficou sabendo, o Manga, ele dá o pique de 10 minutos no treino e não consegue voltar. Então, como é que você vai colocar o cara para jogar se na hora que você fica sem a bola, você fica com um jogador a menos para marcar? E aí entra muito que aí eu fui escutar novamente a entrevista do Jorginho, e o Jorginho fala assim, se o Manga me disser que ele tem condições de jogo, ele vai para o jogo. Então ele jogou nas costas do Manga. E depois ele fala, porque eu confio no nosso departamento de fisiologia. Isso, então, perfeito. Assim, eu acho que ele jogou para o Manga, tipo, Manga, se mate nessa semana, só que se você não tiver condição, eu não vou levar. Então, como é que o cara que não consegue treinar 10 minutos com o time principal vai para o jogo? Aquilo que a gente fala, 1 ano parado é muito tempo. Por mais que ele esteja com condição física, ele não tem condição física para um jogo profissional. Então, eu acho que o Jorginho, talvez ele tenha se precipitado em ter falado isso, porque criou uma expectativa muito alta. Porque uma semana antes, não, o Manga não tem condições, eu seria imprudente de colocar o Manga no jogo e tal, beleza. O Manga vai demorar aí 1 mês para jogar. Porra, uma semana, 10 dias depois, se o Manga tiver condições, ele vai para o jogo, é óbvio que a torcida quer o Manga em campo. Independente da situação de extracampo, tudo que aconteceu e tal, o Jorginho mandar ele pedir desculpas e o caramba, a torcida quer o Manga em campo. Você fala, o Manga talvez possa jogar na próxima semana, você cria um auê muito grande. E aí o cara, daí eu entendo o Jorginho, que se ele leva o Manga para Belo Horizonte para ficar no banco, ele é obrigado a colocar o Manga no jogo. Porque se o Curitiba tá ganhando e ele não coloca o Manga, não colocou o Manga para ganhar ritmo. Se o Curitiba tá perdendo, ele não coloca o Manga, ele tinha o Manga no banco, podia resolver. Então é muito melhor não levar. Só que se ele não tivesse feito discurso de condição de jogo e tal, que foi o problema. Ali que criou a repercussão, senão tinha morrido o assunto Manga por uns 2, 3 semanas. É mais ou menos por aí. E a gente falou do Lúcio abrindo o bate-papo, e assim, gente, o Fluminense ganhou ontem do Cruzeiro, 1-0, gol do Arias, que eu pensei que eu tinha escalado no meu time do Cartola, mas não. Eu tirei do Cartola. Mas escalei os caras do Criciúma e só o Tencate já me deu 10 pontos. Aí. E o zagueiro Rodrigo, que fez gol, fez 15 pontos. 16. Aí. Como eu disse. Mas vou dizer, eu segui um monte de dica do Ricardo na escalação, mas a minha ousadia para vencer foi o Criciúma. Ousadura e alegrua. É assim. Cara, o Criciúma está com 35.
O Juventude está com 33. O Fluminense está com 30. O Corinthians está com 28. Cara, comecei a ficar preocupado com o Atlético, Matheus. Olha, a torcida já está preocupada há muito tempo, né? A queda livre desde a saída do Cuca, ela é iminente, né? O Atlético está fazendo aquele famoso... Está tendo todos os pré-requisitos para cair, né? O Atlético pegou assim, a cartilha de como ser rebaixado. E ele está dando check em todos. Assim, não, vamos gabaritar aqui. Ó. Todos. Rebaixamento é forte. E assim, a situação do Atlético, e tem gente se apegando nisso, até na imprensa, e torcedores que são... que amam, né, o pessoal que está lá dentro, mas tem 2 jogos a menos, velho. Os 2 jogos a menos que o Atlético tem, um é contra esse Fluminense, que pode inclusive colocar o Atlético dentro da zona de rebaixamento, e outro é contra o Galo. Marcado. Esse jogo já está marcado. Não, tá marcado. E outro contra o Galo, que mesmo que viva aí as questões de Copa do Brasil e tudo mais, cara, o time reserva do Galo é melhor que o time do Atlético hoje. Então, assim, não... Deixa eu só colocar uma pimentinha aqui. Se o Atlético Mineiro chega na final da Copa do Brasil e da Libertadores, esse jogo vai ser marcado para quando? Para depois de acabar o campeonato. Aí a gente pode ter um jogo que o Atlético precisa ganhar depois de acabar o campeonato para não ser rebaixado. Olha a loucura do negócio. Mas aí é o melhor dos cenários, né? Porque daí pega os caras, eventualmente, já que os caras ganham as 2 coisas, os caras estão de ressaca. Aí beleza. Imagina o jogo depois de acabar o campeonato. Então, mas cara, a preocupação ela é iminente e a gente, todo mundo que acompanha aqui fala disso há muito tempo, porque é uma queda livre, né, cara? É uma queda livre, assim, eu, sinceramente, analisando o último jogo do Atlético no Maracanã, eu acho que o time teve um comportamento interessante, eu acho que o time, dentro daquilo que se esperava, o Lúcio realmente foi para empatar o jogo, eu não acho que isso seja um problema, porque jogar contra o Flamengo no Maracanã, eu acho que 90% dos times vão lá para tentar se defender mesmo, mas aí que está o problema, a gente falou muito sobre o Coritiba, que por exemplo, né, você perder de 1-0 para um time que está brigando lá em cima, fora de casa, não é um problema. Mas o problema é a situação que você se colocou ao longo do campeonato. Então o Atlético está chegando nesse nível, né? Tipo, perder para o Flamengo de 1-0 no Maracanã com gol aos 45 do segundo tempo, poxa, eu acho que muita gente vai sofrer isso lá. Mas o problema é o momento que o Atlético está e como ele se colocou dentro dessa situação. E a sequência é muito ruim, né? Você vai enfrentar amanhã um Botafogo que muito provavelmente amanhã vem com seu time titular, né? Porque já poupou na última rodada, e que é líder do campeonato. Você precisa vencer, porque se você não vence, o teu próximo jogo é contra o Corinthians, na Arena Corinthians, que está dentro da zona de rebaixamento e pode te alcançar. Então, assim, o cenário, ele é muito preocupante. Ele é muito preocupante mesmo. Assim, o que virou o centenário do Atlético, né? Que tinha se tornado um centenário, a gente já sabia. Mas agora, brigar para não cair, realmente era algo que ninguém imaginava. E lembrar que o Pablo, na final do Paranaense, disse, né? Deu uma cornetada no coxa lá, falou, teve gente no centenário que caiu. E agora se vê dentro dessa situação. Então, aquele famoso que a língua é o chicote da bunda, acho que tá claro aí mais uma vez. Pois é, isso é verdade. E assim, bora, até antes do Ricardo, que o Ricardo conhece bem o desenho do Botafogo, eu fico pensando que é aquela música do Ney Matogrosso, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o Atlético jogar esperando, cara, o Botafogo vai inteiro para dentro. Se o Atlético quiser ir de peito aberto, vai ter dificuldade também. Cara, o Atlético se meteu numa fria sem tamanho, né? Bem isso que o Matheus falou. A sequência do Atlético, ele vem numa sequência muito ruim, né? São 8 jogos sem vencer no Brasileirão e vai pegar o líder, que está com o Palmeiras e o Fortaleza na cola. Então o Botafogo, vou enfrentar o líder vem de sangue doce. Não vem,
Porque o Botafogo, se ele não ganhar do Atlético, ele pode ser ultrapassado tanto pelo Fortaleza como pelo Palmeiras e perder a liderança. Sim. E a gente já sabe que isso cria um trauma psicológico no Botafogo gigante, né? Só ver o que aconteceu o ano passado. Não, só ver o que aconteceu na coletiva do São Paulo, né? Pois é. O Arthur Jorge pirou na batatinha. e aí você sabe que amanhã o Botafogo vai vir com tudo para vencer o Atlético. E a gente tá vendo aí, a gente sabe, né, que o Botafogo tem muito mais time que o Atlético. Nossa Senhora. Então vai ser, a situação do Atlético tá preocupante demais. Mas por culpa dele mesmo, né? Ô, Ricardo, onde é que o Atlético pode explorar o Botafogo? Porque quando você olha assim, de saída, você fala, pô, aí você vai ver o time. O John tá em boa fase, quase foi para a seleção. Sim. Esse Vitinho é o lateral direito mais caro. O Alexander Barbosa é um baita zagueiro. É um zagueiraço. O Bastos é mais ou menos. Eu já acho o contrário. Não, eu acho o Barbosa um zagueirão. Mas tudo bem, que seja. Um é bom, o outro é meia boca. Sim. Aí, cara, o Alex Telles estava na Copa do Mundo. Cara, o Maicon, o Marlon e o Gregory estão muito bem. O Gregory até mais do que o Marlon. Sim. Thiago Almada. Pô, cara que custa 250 milhões de reais. Cara, daí tem Savarino. Pô, Savarino talvez seja o melhor jogador da temporada, o mais regular jogador da temporada. Luiz Henrique. Destaque do Brasileirão. Cara, e o Igor Jesus, cara, que jogou um mês e já tá na seleção. O que faz? Olha o sorriso dele. Na verdade, eu vou vir aqui com o lado otimista do Atlético. Vocês estão menosprezando uma questão. Não, porque eu vou só citando. Eu não vejo o Atlético ser muito diferente amanhã do que ele vem sendo. Eu acho que o Atlético vai jogar com os 3 zagueiros de novo. Vai jogar com os 3 zagueiros. E com o Kaique. De novo, Coelho de um lado, Esquivel do outro. Gabriel voltando com o Eric, Zapelli, Canobi e Pablo. É isso aí mesmo que vai jogar. A mudança vai ser ali nesse novo esquema tático, né? Que eu acho que vai jogar mesmo. Porque o Gamarra foi bem, né? Jogando contra o Flamengo. Então, acho que tem que ser mantido mesmo. E aí, Ricardo? Então, você está falando, o Atlético está no ano do centenário, pode ficar sem ter nada, mas é tudo estratégia. O Atlético perdeu os títulos, agora vai brigar para não cair até a última rodada, escapa do rebaixamento, é festa na arena. Comemora como se fosse um título ficar na primeira divisão. E consegue uma vaga para a Sula do ano que vem. Que geralmente o time que não cai já tem uma vaga na Sula agora. Tá tudo esquematizado, mas assim, eu não acho impossível o Atlético não perder amanhã. Pelo simples fato, assim, claro, tem o histórico na arena, o Botafogo ganhou 2 vezes só na arena. Uma em 2006 que fez 5-0 e um 3-0 em 2008. De resto, o Atlético o Botafogo é o único time que tomou gol do Morro Garcia. Que fique registrado, isso aqui tomou 2 ainda. Agora, o que o Atlético tem que fazer é segurar o primeiro tempo. Porque o Botafogo ele tem a postura, tirando o jogo contra o Grêmio, vir de um rolo compressor no primeiro tempo, vem para cima, assim, parece que 45 minutos de jogo só porque os caras não cansam. E veio o segundo tempo, o Botafogo cai de rendimento. Sim. Então, se o Atlético segura um 0-0 no primeiro tempo, não vou nem dizer, você faz 1-0. Segura o 0-0 no primeiro tempo, ele vai pegar um Botafogo cansado. Ao mesmo tempo, tem o jogo do Bragantino com o Palmeiras. Se o Palmeiras está ganhando, o Arthur Jorge pode falar o que for, que ficou no passado, não ficou no passado ainda, porque tem o trauma. E aí eu vou entrar do lado como é que se diz? Superstição do botafoguense. O ano passado, o Botafogo começou o segundo turno líder, com a melhor campanha da história, foi daí perdeu aqueles 3 jogos para Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, empatou com o Goiás, trocou o técnico, ganhou do Fluminense, ganhou do América, aí veio o jogo contra o Atlético do Apagão, que empatou e nunca mais ganhou. Aí esse ano o Botafogo veio, tinha perdido um jogo, ganhou 2 jogos, um do Fluminense e ganhou um do Corinthians, que brigava para não cair igual o América Mineiro. Aí empatou como mandante com o time do Sul, que era o Grêmio, agora é o Atlético, e depois nunca mais ganhou.
Não vou dizer que vai ganhar, que o Botafogo vai ficar os próximos 10 jogos sem ganhar. Mas se o Botafogo me tropeça contra o Atlético ao longo do jogo e começa a passar o tempo e não ganha de novo, principalmente os caras que estavam o ano passado, é impossível você não pensar, puta, de novo vai acontecer isso. Aí você sabe, porque você vai saber que o Palmeiras está ganhando e está assumindo a liderança. Então aí o Botafogo pode dar um tilt de novo e o Atlético aproveitar o cansaço físico e emocional. Mas para isso tem que segurar o primeiro tempo. Eu lembro que o ano passado, na Copa do Brasil, o Botafogo fez 2-0 no primeiro tempo na Arena e tomou a virada que o Atlético fez 3-2 no segundo tempo, daí o Atlético se classificou nos pênaltis. Aí é o time do Paulo Turra. Aí... Não, mas assim, se o Botafogo faz 2-0 no primeiro tempo, esqueça, o Atlético não vira. Agora, eu acho que se for empatado para o intervalo, o lado emocional e o físico, se o Atlético souber explorar isso, é a chance do Atlético de matar o jogo. Porque, claro, se for para cima e deixar espaço para contra-ataque, já era. Se você se fechar, vai martelar, e eu acho que o Atlético não tem a mesma condição do São Paulo de se segurar. Acho até que hoje a defesa do Corinthians é mais sólida que a do Atlético, e o Corinthians se segurou muito naquele jogo no Newton Santos. Então, acho que o Atlético tem que se postar nisso, e a torcida vai ter que entender. O Atlético vai ter que jogar como time, como se fosse o visitante na arena e se segurar, porque não vai para cima. Isso eu acho muito importante o que o Ricardo falou. É preciso compreensão do que está acontecendo. E eu acho que não vai ter tanto. Não vai porque a torcida está pé da vida. Aí você vê o teu time se segurando e tomando sufoco em casa. Exato. Assim, eu não sei se a torcida vai ter esse entendimento que, nossa, nós estamos lutando para não cair contra o líder do campeonato. O natural é você se jogar mais segurando a torcida do Atlético não consegue entender isso, independente do cenário. Exemplo, né? Tá tomando um sufoco, tenta sair num contra-ataque, um meia ali qualquer que seja, o Gabriel, o Eric, o Zapelli, tenta um lançamento e erra, pô, vai ser na hora. Vai ser. E a torcida do Atlético é isso aí mesmo, né? Enfim. E aí tem um agravante que, se você analisar a tabela, o Fluminense ganhou, tá 1 ponto atrás do Atlético, tem o confronto direto que eu acho que é daqui 2 semanas, se não me engano. Na Arena, né? Então, aí o Vitória... Maracanã. É Maracanã. Então, assim, o Vitória ganhar do Atlético Mineiro amanhã, em Minas Gerais, eu acho meio improvável. Eu considero que o Vitória vai perder esse jogo. Porém, amanhã tem Corinthians e Internacional na Neoquímica, e eu acho que o Corinthians ganha do Inter. E aí, se o Corinthians ganhar, ele iguala, vamos supor que o Atlético perca, ele iguala o Atlético, só fica atrás pelo número de vitórias. Mas aí o Atlético termina a rodada a 1 ponto da zona de rebaixamento, sendo que faz joga contra o Corinthians. Direto, joga contra o Corinthians, mas ele faz o confronto direto com quem abre a zona de rebaixamento fora de casa. E se eu não me engano, o próximo jogo do Atlético é contra o Corinthians também. É isso, é contra o Corinthians fora de casa. Então ele vai ter no intervalo aí de menos de 2 semanas, ele vai enfrentar, nesse cenário, o 16º e o 17º. Os 2 jogos fora de casa. A chance dele perder é muito grande. E aí você está falando de entrar na zona de rebaixamento ali pela 31ª, 32ª rodada. E o Atlético não é mais aquele time que lá atrás penava 2008, 2009, brigava para não cair. E eu tenho a teoria de que time que não está acostumado a brigar para não cair, se entra na zona de rebaixamento faltando poucas rodadas, por mais que seja 1, 2 pontos atrás, ele se perde. É diferente de um Cuiabá ali, de um Vitória, de um Criciúma, do Juventude, que estão acostumados com esse cenário e do nada, na reta final, nos últimos 5, 6 jogos, consegue uma arrancada e escapa. A gente já viu o Grêmio caindo sem ter elenco para isso, Internacional caindo sem ter elenco para isso. Esses times, quando não estão acostumados e entram na reta final na zona, não conseguem sair. E aí que eu acho que mora a preocupação do Atlético, mesmo com esses 2 jogos a mais. Porque aí você tem 2 jogos a mais de pressão, e não tipo de segurança que a gente pode fazer diferença. Olha o que a gente está falando aqui, eu puxei a classificação do nosso site que monopoliza, o site monopolista da comunicação, e a gente está vendo aqui, ó. Você veja só como é que são as coisas. O Atlético Mineiro, a gente achou que estava com a vida resolvida. Cara, ele ainda, agora, com essa vitória do Criciúma, ele entrou na zona de perigo de novo. O próprio Vasco está em 9º lugar, sonhando com uma Libertadores, que de repente vira um G8, até um G9, que é plausível, sonhando com o Libertadores. Se ele perde para o Juventude, ele é ultrapassado pelo Juventude, não, ele fica igual ao Juventude, mas ele pode terminar a rodada a 5 pontos da zona de rebaixamento. Né? O Juventude até ainda vai ficar junto, vai ficar atrás por causa do número de vitórias. Mas igual mesmo assim, né? No jogo você está brigando para não cair, na outra rodada você está brigando por Libertadores. O meio está muito embolado ali. É isso aí. E assim,
A gente sempre falou muito da questão, pô, o Atlético tem um jogo a menos, coisa e tal. O Fluminense ainda tem um jogo, né, a fazer. Né? E é justamente contra o Atlético. É, contra o Atlético. Então, cara, assim, é preciso ter bastante atenção nisso. Vocês estão vendo a classificação de agora. 10h46, o horário que nós estamos gravando. É óbvio que é um pouquinho mais tarde, na hora que você está assistindo. Vou dar uma opinião aqui, Cristiano, que eu acho que sabe quem pode salvar o Atlético? Quem? O Bragantino. Porque eu acho que o Bragantino está se esforçando mais que o Atlético para cair. Esse é o pior ano do... Então, assim, acho que os dois ali estão querendo ver quem faz mais força para cair, só que o Atlético tem mais peso em campo que o Bragantino. Embora o Bragantino tenha mais dinheiro. É verdade. Gente, já que estamos nesse ponto, vamos falar da Paulino. Daqui a pouco a gente tem novidades aqui. Mas a Paulino de 60 anos de tradição, 100% curitibana, que vem cada vez mais se aproximando do esporte, apoiando o esporte. A Paulino patrocina atletas, a Paulino patrocina a base do Paraná Clube e a Paulino é uma das parceiras do canal. São uma série de produtos, uma gama de produtos muito grande. E nesse mês, o pão 75% integral, que é o pão mais integral do Brasil, nenhum pão no mercado hoje tem 75% de fabricação integral. Esse pão vai ter a embalagem rosa, porque estamos no Outubro Rosa. Como o Matheus usa a camisa do Maringá, a Paulino vai fazer a embalagem do pão 75% integral e sem açúcar, né, para a sua dieta de restrição de açúcares. Ele com a embalagem rosa. Paulino, o pão de todas as torcidas. Eu estou aqui olhando o Zap para ver se o João já... Não, mas não é o João, é o Gabriel Ortiz que está me mandando mensagem. Então, eis que chegamos a esse momento, então é hora da gente começar a palpitar, né? Porque é assim que são as coisas. Muito bem, é isso aí. Gente, como a gente falou na semana passada, um pedido do Bório, como o Bório é o nosso Gilmar Mendes, né? O decano do Gilmar Mendes. Nós faremos, é claro, aí eu vou deixar para o final, para ver como foram os nossos palpites na rodada passada, no teste de número 16. Eu fiz isso ontem às 23 horas e 50 minutos. Você tem que estar, né? Ali. Vamos para o teste 17, em que nós vamos falar de jogos. Nossa, tem jogo de campeonato, tem jogo europeu, jogo Série B, Série C, eliminatórias, Nations League, tem de tudo hoje na nossa loteria. Mas, é claro, começa com o jogo de hoje entre América e Coritiba. Bório. Vamos lá, então. Eu acho que dá empate. Já vou gastar o primeiro empate. Vai gastar o primeiro empate. Lembrando que a loteria é um oferecimento da KTO. E a partir de agora, o Matheus terá a companhia ao seu lado do QR Code. Olha aí que beleza. Olha, gente, hoje é dia de KTO. Então, do meio-dia às 2, você acessa a KTO e ganha uma aposta grátis de R$5. Eu fiz isso na semana passada e fiz a minha apostinha. Então, acessou o site, foi na aba promoções e ganha a sua aposta de R$5. E se você tiver sorte, a tua aposta pode virar uma aposta de R$5.000. É isso mesmo, KTO.com. Lembrando, o meu código é Christian para você fazer a sua inscrição e ganhar 20% de crédito extra no seu primeiro depósito. Se quiser usar o QR Code, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que ficará aí ao lado do Matheus durante a nossa loteria e você pode apostar brincando, gente. Aposte com responsabilidade e brinque de apostar. Uma aposta de 5 tá perfeita e você ainda pode ganhar um bom dinheiro com essa aposta de 5, né, Matheus? E só lembrando, né, Cristian, porque a gente vive aí a regulamentação das casas esportivas, a KTO está legal, você não precisa se preocupar com isso, pode apostar, pode fazer a sua fezinha sem nenhum problema, porque está tudo na legalidade.
E a plataforma da KTO é a mais segura do Brasil. E mais, a KTO foi a segunda empresa de apostas esportivas a ser regulamentada no Ministério da Fazenda. Foi a segunda. Tá cheio aí de gente que vai se danar nessa história. Mas vamos lá. O Bora apostou no empate, Matheus. Eu vou apostar em Josué e Friso juntos. Coxa vai vencer e vai dar a alegria ao seu público. Olha, pela emoção da parada, eu vou de Curitiba também, Ricardo. Curitiba também. Olha aí, ó. Isso é um programa de confiança. E ainda falam que a gente torce contra, olha só. Atlético e Botafogo amanhã às 4h30 da tarde, nesse sábado. E eu vou manter o otimismo. Vou de Atlético, Ricardo. Também acho que é o Atlético. Matheus? Atlético. Esse riso irônico. Para contrariar. Aí, bora. Botafogo, né? Tem uma teoria, Christian. O Thiago Carpini teve uma teoria uma vez que não pegou bem na torcida do São Paulo. Quanto mais você perde, mais próximo você está de ganhar. Da vitória, exato. É isso aí. Tá aí, fica aí a dica. Teoria perfeita essa, hein? Pro Atlético se encaixa agora, pô. Gente, olha, a gente já tem jogos importantes para Curitiba e Atlético, mas não dá para dizer de novo que o jogo mais importante do futebol paranaense nesse final de semana é em São João del Rei. Atlético e Londrina. E aí, Matheus? Eu vou te falar o cenário, tá? Londrina vai empatar esse jogo lá e vai subir, porque o outro jogo vai sair empatado também. Cara, ia ser espetacular. Pô, seria incrível. Imagina se acaba antes o jogo do Ipiranga com a Ferroviária. Mas ano passado, no jogo do Operário, foi isso, lembra? Deu uma chuva, teve que ficar parado 1 hora o jogo na Vila das Oficinas, e aí o Operário conseguiu acesso no último minuto lá. Ai. Vamos lá, eu vou de Londrina, Ricardo. Pois o Londrina, para quem dizer que estava morto, precisava do milagre, o milagre tá aí, depende só dele. Aí, Mas, eu vou apostar no empate, seja o que for para acontecer. O que Deus quiser. Alô, JC, né? Nessa hora, né, Bora? Nessa hora chama o JC, né? E não o JJ, o JC. Eu vou apostar no Londrina. É isso aí. Gente, cara, se o Londrina subir esse ano, cara, tem que fazer festa lá. Tem que fazer festa, cara, porque era um acesso que em dado momento parecia improvável. E o Claudinei Oliveira, né, em todos os sentidos. O Claudinei Oliveira, olha, esse é baita técnico. Nossa, parecia agora o Valmir falando, mas é isso. Eu acho que o Claudinei é muito bom treinador. Eu acho que o Claudinei é muito bom treinador. Vamos lá, agora nos jogos, começaram a rarear os jogos locais, né? Vamos lá, jogos desse final de semana, o Ricardo citou ali, Bora, e eu vou com você. Bragantino e Palmeiras, o jogo é em Bragança. Palmeiras. Eu vou de Palmeiras também, Matheus. Empate. O Matheus gastou indo empate. E aí, Ricardo? Da mesma forma que quanto mais perde, mais próximo está de ganhar, quanto mais ganha, mais próximo está de perder. Dito isso, o Palmeiras ganha. O Matheus está montando uma tabela que o Fortaleza vai terminar o dia líder, hein? Vamos lá. Outro jogo para amanhã, que acho que é interessante porque reúne dois times assim. Eu achei que o Corinthians fez uma partidaça contra o Flamengo quarta-feira, né? E o Inter é o time do momento no campeonato. Então, Matheus, Corinthians e Inter. Em Corinthians. Inter. Vai manter a boa sequência. Ricardo? Acho que dá Corinthians. Bório? Também acho que dá Corinthians. Eu vou de empate nesse jogo. Vou colocar meu primeiro empate nesse Corinthians e Inter.
Ainda na rodada, jogo, disputa diretaça pelo G4. Bahia e Flamengo, em Bahia, bora. Cara, eu acho que dá Bahia. Matheus ficou incomodado com esse jogo. Fiquei, que era um jogo de empate, mas eu não quero. Não, mas eu vou de Bahia. De Bahia. E aí, Ricardo? Eu vou do histórico. Rogério Ceni sempre perdeu todos os jogos pro Flamengo. Vai dar Flamengo. Cara, eu acho que vai dar Flamengo. Dito isso, Bahia. Não, dessa vez eu acho que não. E ó, vou dizer para vocês. Não demorará 6 meses para se falar em Felipe Luiz na seleção brasileira, tá? Anotem o que eu tô dizendo. Meu pai. Jesus Cristo. Por isso que tem que dar Bahia. Quinta-feira, depois do jogo, já havia um título da coluna de Casagrande falando: Felipe Luiz pode salvar o futebol brasileiro. Santo Pai. Nossa Senhora. Tá? Não se assustem se isso acontecer. O Matheus até desistiu, né? O Matheus foi até embora. Ele trocou de lugar com o Ricardo para ficar perto do... Matheus, pode voltar no meio da tela. E o Ricardo agora fica de lado aí para o QR Code da KTO. KTO.com, hein, gente? KTO.com. Aposte sempre com responsabilidade. Nunca aposte o dinheiro da sua família, dinheiro do salário, dinheiro que você usa para pagar suas contas, os remédios. Sempre use um dinheiro que você pode usar na KTO. Vamos lá, gente. Agora começamos a viajar pelo mundo. E começamos com a Premier League. Não tem nenhum jogo assim na Premier League, aquele jogo espetacular, mas eu preferi puxar um jogo de domingo, até por conta do que o Aston Villa fez no meio de semana, que foi ganhar do Bayern. Tudo bem que foi uma bobeada do Neuer no lance do gol. Mas vamos lá, Aston Villa e Manchester United, na KTO, Aston Villa dá 2.2, olha, é um jogo bom para você jogar, hein? O Aston Villa tá pagando 2.2, o empate tá pagando 3.75 e o Manchester United tá pagando 3. Ricardo? Aston Villa ganha. É? Acho que sim. Vamos lá, Matheus? O de Aston Villa também, o Manchester vive uma draga, né? Não dá para confiar nesse time aí, não. E é uma boa odd, né, cara? Você jogar, você ganha... Você que tá com 5, 2.22, vai ganhar R$11. Imagina que maravilha. Bora, você? Eu vou gastar meu segundo empate. Olha, eu vou de Villa também. Próximo jogo, e aí eu mudo para La Liga, o jogo entre Alavés e Barcelona. Jogo no domingo também. Barcelona está pagando 1,5 e o Alavés está pagando 5,5. Eu vou começar e vou dar um empatezinho, porque o empate está dando 4,3. Se eu jogar 5, eu ganho 20. 22 quase. Então eu vou de empate, Matheus. Não, eu vou de Barça. E mais de 2.5 gols ainda. E aí, Ricardo? Vai dar Barcelona. Perdeu pro Sassuolo, vai querer se recuperar para não perder a liderança. O Alavés, se for olhar a tabela aqui, tá muito do meio para baixo da tabela, vai dar Barcelona. E Bório? Barça. Só eu ousei. Fica esse recado, tá, gente? Agora a Bundesliga, gente. Bundesliga, campeonato alemão. A gente vai falar sobre o jogo. Acho que é domingo também, só deixa eu confirmar aqui. É o jogo do domingo, ou o jogo de amanhã, domingo. Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique. Falamos do Villa que ganhou, agora do Bayern que perdeu. O Eintracht está pagando 5,5, o empate 4,7 e o Bayern de Munique 1,52. Agora eu vou de Bayern, tá? Ricardo. Então, eu tava vendo aqui, é duelo de líder contra vice-líder, e o Frankfurt, eu não entendi o que aconteceu, mas os 56 mil ingressos do jogo foram de graça para a torcida. Uhum. Então, eu acho, eu vou queimar o meu primeiro empate nesse jogo.
Não, você já marcou um empate na rodada. Já? Não. Já. Ah, o Mas de qualquer Londrina. maneira. O Londrina, Então. tá certo, verdade. Você viu? Pelo amor de Deus, eu não erro a conta. Matheus. Cara, eu vou naquele meu famoso 2-1, que é a vitória do Bayern, mais de 2,5 e ambas marcam. Essa aí é a pedida. Ó, e o Matheus, prestem atenção no que o Matheus está falando, tá? E aí, bora? Eu vou de Eintracht. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Não, bora, você que fala alemão, nos diga como é que é Eintracht Frankfurt. É isso aí. Eintracht Frankfurt. tem que sair da garganta aqui, ó. Gente, Nations League, né? Data FIFA a partir do meio da semana, então temos, né, os nossos queridos jogos da Nations League das eliminatórias. E aí eu vou com você, Bório, começando. Itália e Bélgica. É um jogo difícil. Itália está pagando 2,1, empate 3,3, a Bélgica 3,4. E o De Bruyne deu-lhe um cacete no técnico da Bélgica nos últimos dias, hein? O clima na Bélgica não tá legal, não. A nova geração não tá indo. Já era, né? A nova geração ficou velha e não ganhou. A nova geração belga já tá velha, né? Já. Eu acho que da Itália. Ricardo. Também acho que da Itália. Matheus. Também vou de Itália. Eu também vou de Itália. Só para constar, hein? Tá todo mundo com 2 empates, hein? E nós temos ainda 3 jogos no teste. Eliminatórias da Copa del Mundo. Vamos a... Olha, é o jogo. Esse aí é o... Nossa Senhora, os 2 times vão querer ganhar muito o jogo. Venezuela e Argentina. Jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Só quero confirmar onde será o jogo. O jogo será no Monumental de Maturim, que é o maior estádio da Venezuela, em Monagas. E aí, gente? E aí, Ricardo? Putz, não tem como não apostar na Argentina, né? A Venezuela, a poderosa geração venezuelana aí, eu acho que não dá páreo para a Argentina. Ó, quem quiser arriscar, a Venezuela tá pagando 6, tá? Se você jogar R$5, você ganha 30. Se a Venezuela ganhar 4 no empate, 4 no empate e 1,5 na Argentina, Matheus. Vou de Argentina. Tem como pensar diferente. Aí, ó. Bora. Eu vou gastar meu terceiro empate. Olha, bora. Cara, a minha estratégia, eu tava pensando nisso. Cara, eu sou um cara ousado. Eu vou de Venezuela. Vou de Venezuela. Só deixa eu ver a altitude em Monagas. Eu acho que não tem altitude. Eu acho que não. Em Monagas não, perdão, em Maturim. Falei... Não, é 67 metros. Praticamente nível do mar. Mas eu vou de Venezuela porque eu sou um cara ousado. Mas agora tem o jogo mais cruel. E eu já vou dizer para vocês que eu gasto meu terceiro empate em Chile e Brasil. Quinta-feira, às 9 da noite. O Brasil paga 1,57, o empate paga 4 e o Chile paga 5,75. Ricardo? Eu vou pegar um velho bordão do Galvão Bueno. Tá em crise, chama o Chile. Vai dar Brasil. Olha aí. Dito isso, Chile. Eu tava esperando essa. E aí, mas é só uma vez por programa. Tá, beleza. E aí, Matheus? Cara, eu vou de empate também. Aí, ó. Olha, nunca se gastou tanto empate no programa, hein? Bora. Cara, eu vou de Brasil, né? Tem que ser, né? Não é possível não ganhar do Chile. Né? Não é possível não ganhar do Paraguai, né? Mas... Cara, o Brasil tem que ganhar do Chile e do Peru, né? Pela mãe do guarda. Né? Já vai o Felipe Luiz assumir a seleção. Gente, e o último teste, tentem não usar a emoção esse último jogo do teste. Carlos Bório,
Cid Moreira ou Sérgio Chapelin? Cid Moreira, né, cara? E nós gastamos um empate, hein? Mas Aí, esse aí não tem como empatar, né, cara? Cid Moreira foi o precursor de tudo, né, cara? Ele que começou. O padrão Globo de jornalismo é desse jeito que é por causa do Cid Moreira. Não tem como. Ricardo, eu vou pela ordem cronológica. O Cid Moreira também. Cid Moreira, pelo menos eu acompanhei mais o Cid Moreira, porque eu já peguei a fase que o Chapelin já estava só no Globo Repórter. Então, o Cid não, o Cid você via no Fantástico, mas às vezes aparecia, daí a história do Mr. M também virou personagem. Então, o Cid Moreira, na minha vida, apareceu mais vezes que o Sérgio Chapelin. Cara, vocês são geração Mr. M. Eu e o Bora, a gente via eles ainda numa... Assim, era um pedaço de madeira atrás com uma televisão do lado. Christian, pra você ter uma ideia, ontem, quando passou no Jornal Nacional a história do Cid Moreira, a última vez que o Cid e o Sérgio estiveram no Jornal Nacional foi em 96. Eu não lembro de ter visto o Jornal Nacional com o Cid Moreira apresentando, e eu já tinha 10 anos. Então, me pega a era do Fantástico, né? É verdade. Matheus, então... Não, e o detalhe é que... Fantástico. Em 96 eu não era nascido, né? A última vez que eles chegaram juntos. Então, assim. Mas você vê o detalhe da coisa. A minha primeira lembrança, de fato, realmente é com o Mr. M. E o Christian quase. Eu lembro que eu gostava de assistir, eu tinha medo, na verdade, mas eu assistia todo domingo. Mr. M. Príncipe negro de todos os sortilégios. E aí eu tinha medo, mas eu gostava de ver. Então eu fico com o Cid Moreira também. E além do mais, o Cid Moreira eu entrevistei. O Sérgio Chapelin eu não tive esse prazer. Então. Legal. Cara, legal pra caramba. Bem mesmo, bem legal mesmo. E ele foi muito simpático, a mulher dele também, que cuidou dele até o fim, né? A Fátima. Sim. Bem legais ele. E pena que esse vídeo tá na TV lá escondido e nunca vão reprisar porque é em SD e ainda mais com ex-funcionário, né? Então, imagine se iam passar isso. No jornal apareceu. A última vez Cid Moreira foi em 2008. A entrevista foi em 2014, imagine. Gente, semana que vem a gente volta com mais um De Letra em nome da... Oi. E o resultado da... É verdade! E aí? Indo e quase como diria aquele jogador. Ficamos até agora aqui só esperando isso e vai dar tchau? Não, ficamos, vírgula. Vocês estão trabalhando aqui. Ficamos, vírgula. Ficamos até aqui agora. Calma Olha lá. Só. Bagunçado, mas tem gerência. Vamos lá. Em último colocado, empatados, 3. Com 4 acertos. Com 4 acertos, João Matheus, que não veio, Bório e eu. Nós acertamos 4 dos 13. Lembrando que na semana passada eram 13 de futebol. Ricardo fez 5. E o líder da primeira rodada é o senhor Matheus Afonso, que acertou 8 jogos. Aí, louco! Chama. Olha aí, hein? Então, a gente vai seguir acumulando. Hoje é 4 de outubro, a gente vai até a última rodada da Série A. Bem, a gente vai ter jogo rolando, né? Até o último de letra do ano, que será gravado. Óbvio que ninguém vai ficar passando o final do ano aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um detalhe. Deixa eu ver. Vamos fazer aí a live no dia 31 de dezembro, acompanhar fazer o tempo real da virada do ano. Não, mas se todo mundo estiver animado, dá para ter programa dia 27. Tranquilaço. Mas provavelmente... Bem, gente, nós estamos em outubro ainda. Isso aqui não é assunto ainda. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu. Abraço.